Olá, começa agora o programa que mostra negócios escaláveis que melhoram o seu dia a dia. Esse é o Projeto Startup, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o Marcos Maida. Ele é advogado e consultor empresarial. Mas antes do nosso bate-papo com ele, vamos acompanhar a história dessa startup que está revolucionando o ramo de assinaturas digitais, a D4Sign. Na tela. Bom, meu nome é Rafael Figueiredo, tenho 40 anos de idade. Eu tenho duas formações um pouco contraditórias, mas para a D4Sign acabou funcionando bem, né? Que é ciência da computação. Então eu tenho conhecimento na área de TI. Eu também sou advogado, um pouco estranho, né? Essas duas áreas se comunicarem, mas eu consegui na D4Sign perceber que elas se conversam bastante. Antes da D4Sign eu já tive outros empreendimentos também, então já tive outras startups. Algumas deram certo, outras nem tanto. E em 2015 eu resolvi, junto com outros sócios, colocar todas as forças na D4Sign e para a gente construir aí, pelo menos na nossa visão, a melhor plataforma de assinatura eletrônica hoje do Brasil. A D4Sign é uma plataforma de assinatura eletrônica de documentos. Basicamente a gente resolve toda a burocracia na assinatura de um documento, tanto na assinatura quanto na gestão desse documento. E a gente começou em 2015, temos 8 anos de mercado, com a ideia de um sócio nosso, que é o Naim, hoje ele é o nosso CFO. Em 2015 ele trabalhava numa operadora de turismo, uma grande operadora, e ele foi demandado lá da direção, lá da chefia dele, a eliminar o papel dentro dessa operadora. E ele me procurou, porque a gente é amigo de infância, eu conheço o Naim desde a 5ª série, a gente estudou junto lá na infância. Já sabendo dessas minhas duas formações, ele falou: Rafa, eu tô com essa missão aqui dentro dessa operadora e eu queria entender se faz sentido, se a gente consegue construir alguma coisa junto. A gente foi olhar o mercado de assinatura eletrônica em 2015 e a gente viu pouquíssimos players ali fazendo, na nossa visão, da forma correta. E a gente resolveu entrar nessa, né? E desde 2015, a ideia da D4Sign é ser forte em pontos de autenticação. Essa é uma frente super importante aqui dentro da D4Sign, que nada mais nada menos é a gente trazer elementos para garantir que a pessoa que está do outro lado, assinando, de fato é quem diz ser. Então, com a D4Sign, e aí de lá para cá a gente desenvolveu vários pontos de autenticação. Então, você consegue assinar com a gente com WhatsApp, com SMS, com Pix, por exemplo, né? Você faz uma transferência de 1 centavo para a D4Sign, a gente consegue trazer toda essa transação bancária, essa força bancária para o processo de assinatura. A gente foi pioneiro no lançamento da selfie como ponto de autenticação. Hoje é super comum. Você recebe um documento para assinar, você tira uma selfie. A gente começou isso em 2017. Depois o mercado foi acompanhando. Então a gente tem toda essa frente de pontos de autenticação que a gente comercializa, que a gente coloca à disposição do nosso cliente. Cada um tem um preço, né, específico, um modelo ali um pouco específico do ponto de autenticação. A gente já desenvolveu 14 pontos de autenticação, muitos com integração também com a base do governo federal. E o outro lado que a gente olhou também, que a gente entendeu que daria para empreender bastante, é o lado da gestão documental. Então a gente tem duas frentes muito fortes aqui na D4Sign. A gente tem muito orgulho de ser bootstrap, a gente não recebeu investimento lá atrás, até hoje somos bootstrap. Então foi com esforço mesmo ali do trabalho, do dia a dia, né? A gente apostou bastante em vendas e a gente também tem um plano de parceria chamado D4Sign Together, que o objetivo é a gente conseguir parceiros que façam indicação da nossa plataforma, parceiros que a gente consiga fazer integração nativa em sistemas. Então, CRMs, por exemplo, a gente tem alguns integrados na nossa solução aqui. Então, quem usa aquele CRM não precisa sair daquele ambiente para fazer o envio dos documentos, faz tudo integrado ali, mas com a D4Sign por trás operando toda essa questão de assinatura eletrônica. A D4Sign tem como missão tirar a burocracia no processo de assinatura de documentos e, ao mesmo tempo, trazer um valor jurídico forte nesse processo. Então, não basta assinar um documento, você tem que ter um conjunto probatório ali que te resguarde. Caso você tenha uma discussão judicial no futuro, você consiga se defender com os elementos que a gente vai colocar no processo de assinatura. Olha, a D4Sign tem a ver com o que a gente faz de fato, né? Que o D vem de document em inglês. O 4 é o trocadilho do for,
né? E o sign, assinar. Então é documento para assinar. O nosso nome acaba refletindo exatamente o que a gente faz aqui dentro. No início, né, a gente teve eu não digo resistência, mas foi um pouco mais, a tração do negócio foi um pouco mais difícil, porque a gente trabalha com documentos, com contratos, e contratos é o coração de toda empresa. Então as empresas, elas tinham, antes da pandemia, né, isso em 2015, as empresas tinham um receio de ir apesar da assinatura eletrônica ser válida desde 2001, as empresas elas tinham um receio em, vou migrar para o eletrônico, né? Eu tenho um processo hoje funcionando no papel, quais vantagens eu teria ali para migrar todo o meu processo por meio eletrônico? Questionavam muito também a questão da validade jurídica. Então no começo a gente tinha esse tipo de situação, né? Que a gente aos poucos foi superando. Mas de modo geral, eu acho que a gente conseguiu conquistar bastante cliente nessa época, 2015, 2016, a gente crescia muito, praticamente dobrava de tamanho a cada ano. E aí veio a pandemia, que aí mudou completamente o jogo, né? As empresas, todo mundo em casa, as empresas tinham que continuar funcionando, os documentos tinham que continuar sendo assinados, os contratos. E as empresas, elas se viram obrigadas a pelo menos entender esse modelo. Na pandemia a gente chegou a crescer 400% de um ano para o outro, foi realmente um boom, né? A gente antecipou aí talvez 10 anos de maturidade desse mercado. A gente atua no Brasil inteiro, inclusive a gente tem clientes em todos os estados do Brasil. E a gente tem também alguns clientes internacionais na América Latina. Então, alguns clientes no Uruguai, Paraguai, no México, na Argentina. Bom, a Difarsign ela já está numa maturidade interessante de produto e de robustez de empresa. Hoje somos em aproximadamente 70 pessoas no nosso time. Basicamente divididos em time comercial, time de parceria, time de suporte técnico, time de marketing, time de TI, time de produto. Eu acredito que de uma forma equilibrada, né? Hoje a gente acaba tendo o maior time dentro da Difarsign é o time comercial, porque a gente tem um volume grande de clientes, né? Para a gente atender, para fazer a venda. A gente tem uma área de produto muito grande também, porque a gente entende que a gente precisa focar em tecnologia, focar em produto, como que os nossos clientes usam de fato ali na ponta a Difarsign. Somos a única plataforma também no mercado a permitir uma discussão diminuta. A gente não vê isso hoje no mercado. Então a gente tem todo um módulo de CLM super completo, que se você olhar para a concorrência, você acaba não encontrando. A gente acredita que os nossos preços também são super competitivos. E talvez o maior dos diferenciais, que é o nosso braço de Difarsign AI, que é o nosso braço de inteligência artificial, chamado de Difarsign AI, que só a gente tem. A gente lançou a inteligência artificial de forma pioneira aqui no Brasil. Então isso é um grande diferencial da Difarsign, colocar a inteligência artificial para facilitar todos os processos ali de assinatura, de gestão documental. Então onde tem burocracia, o nosso Difarsign AI ajuda você não perder tempo ali, né? A gente até tem um slogan aqui de usar o tempo para o que realmente importa. Então a gente coloca inteligência artificial para isso. E eu acredito que esses são os principais pontos de produto que a Difarsign se destaca no mercado. A nossa ideia é colocar a inteligência artificial na plataforma inteira. Então onde tiver burocracia, onde tiver processos repetitivos ali, humanos, que a gente possa colocar a inteligência artificial para resolver. E a ideia é colocar na plataforma inteira. Porém, a gente hoje tem duas frentes no nosso braço de AI, que é o Difarsign AI Analyzer e o Difarsign AI Chat. O Analyzer, a gente faz um resumo do seu contrato e te entrega os principais pontos daquele documento que você está analisando. Então ele resolve muitas vezes a burocracia e o tempo de você ler um contrato muito grande e devolver com algum detalhe que não estava negociado. E o chat, como o próprio nome diz, você faz perguntas para o documento. Então você consegue receber um documento para assinar e fazer uma pergunta. Existe cláusula de rescisão? Qual que é a multa desse contrato? E a nossa AI te devolve uma resposta. A gente recebeu
há pouco tempo atrás, o primeiro lugar em plataforma de assinatura eletrônica do B2B Stack, que é uma plataforma que avalia produtos de internet, produtos SaaS. E a gente também tem o GPTW, que é o Great Place to Work, que mede os melhores lugares para se trabalhar no Brasil. E a gente ostenta esse selo hoje. A gente tem um outro braço aqui também na GeForsign chamado GeForsign Eco. Com a assinatura eletrônica a gente consegue reduzir a papelada, a gente consegue reduzir desmatamento, a gente consegue reduzir a emissão de CO2. E aí a gente resolveu lançar o nosso braço chamado de GeForsign Eco, que cuida de tudo isso. Então a gente tem parcerias com ONGs, a gente tem parceiros que a gente repassa muitas vezes um valor de um plano por parceiro, sempre olhando para esse lado social, né? A gente tem também dentro do GeForsign Eco o nosso selo de sustentabilidade, que a gente mede quanto de árvore, quanto de CO2, quanto de água foi economizado pelos nossos clientes no uso da assinatura eletrônica. A nossa meta é crescer 50% ao ano, então conforme os anos passam, fica mais difícil a gente crescer 50%, esse é um desafio nosso aqui dentro. E o outro desafio é a gente continuar entregando tecnologia para esse mercado, a gente criar de forma pioneira soluções como o GeForsign AI, que é no nosso braço de inteligência artificial. Foi um grande esforço nosso de entender esse momento de AI e colocar isso para o nosso produto. Para o futuro, a gente, isso já está no nosso roadmap, a gente quer iniciar uma internacionalização. Então, a gente já tem alguns clientes fora do Brasil, explorar esses mercados. Então, isso é um plano nosso futuro. E explorar mais o braço de inteligência artificial. Esse é um braço super importante para a gente. E nos próximos anos a gente pretende colocar mais recursos com inteligência artificial para, de fato, permitir que os nossos clientes usem o tempo ali para o que realmente importa para eles e não perder tempo com tarefas repetitivas, coisas que o AI poderia resolver. Interessante, né, gente? Com a modernidade e novas tecnologias, a digitalização de assinaturas é uma ferramenta muito utilizada hoje em pequenos, médios e grandes empreendimentos e até por pessoa física. E depois do intervalo, vamos falar mais sobre o tema com o Marcos Maida, advogado e consultor empresarial. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta e já estamos com o Marcos Maida, ele que é advogado e consultor empresarial. Vamos falar mais sobre esse case de sucesso que é a startup GeForsign. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Empreender para esta edição deste programa. Um prazer te receber novamente. Bruno, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber para esse bate-papo. Marcos, você como advogado hoje em dia e potencializado, pela pandemia da Covid-19, assinaturas digitais já são uma realidade e uma prática muito comum, dentro do ambiente de negócios aqui no Brasil, correto? Sim, dentro do ambiente de negócios do Brasil e especialmente fora do Brasil. Nós temos que lembrar que hoje a gente vive um contexto de globalização total e a troca de assinaturas ela tem que ser muito rápida e muito dinâmica e sendo utilizada também em ferramentas digitais para isso, e ferramentas que garantam a segurança tanto dessas assinaturas quanto da rastreabilidade dos documentos. Podemos dizer então que é um sistema confiável, ainda há resistências por parte de empreendimentos, ou melhor, de empreendedores, principalmente os pequenos? Resistir ao avanço da tecnologia nunca foi uma boa tarefa, Nunca foi uma boa ideia. O que acontece é o seguinte, a tecnologia ela vem evoluindo e ela vem se tornando cada vez mais confiável. Hoje a gente tem sistemas de rastreio, tem sistemas que regulam esse tipo de ferramenta,
né? E hoje a gente já tem bastante segurança. A gente pode afirmar que as ferramentas que tem no Brasil, assim como a ferramenta que foi apresentada, são ferramentas muito boas e ferramentas muito seguras, que garantem para o pequeno, para o médio e até para o grande empresário muita solidez em suas transações. Isso começa a abolir de forma quase que completa os documentos que circulam em papel, as assinaturas que circulam em papel. E a gente só passa a exigir, né, nós, enquanto advogados, nós só passamos a exigir um reconhecimento de firma, uma consolarização, quando a lei exige que seja feito daquela forma. Quando a lei não exige, nós já estamos utilizando esse tipo de ferramenta, que nos garante total segurança. Ou seja, uma ferramenta segura e alcançável também aí para quem é pessoa física. Ela é acessível, né? Eu acho que a grande sacada dessa tecnologia é que ela é acessível para todo mundo. Basta você ter um smartphone na mão, você já consegue fazer as suas operações, né? E tem várias camadas de segurança. Para quem acha que ela não tem camada de segurança, não. São várias camadas de segurança e esse tipo de camada de segurança garante para nós, usuários, bastante tranquilidade para que esse evento, que é uma assinatura de um documento válido, né, vai ser realizado com absoluta tranquilidade, dentro dos preceitos legais. Aqui um ponto que é importante destacar são as boas práticas de compliance que são aplicadas, tanto nacionais quanto internacionais, né? E essas ferramentas elas são todas aderentes a essas boas práticas. E isso é muito interessante, isso é muito bacana de ver. E o Brasil não está atrás de nenhuma ferramenta internacional. As ferramentas que nós temos aqui no Brasil, as ferramentas que são brasileiras, são excepcionais. E eu, inclusive, indico, usem as ferramentas nacionais, que elas são boas e não devem nada para ninguém. É verdade, Marcos. E a startup, né, a G4Sign, é praticamente uma pioneira, né, nesse mercado e agora tem aí conquistado um outro segmento que é justamente a inteligência artificial. Te pergunto, é um mercado promissor? Então, a G4Sign ela é uma empresa de fato pioneira. A utilização de ferramentas como inteligência artificial, né, banco de dados massivo e trazer todas essas informações e colocar elas à disposição do grande público é uma vantagem competitiva muito grande. Se isso é o futuro, não. Isso definitivamente não é o futuro, isso é o presente. Isso já acontece hoje, isso é utilizado hoje e está cada vez ficando mais comum as pessoas utilizarem, né? Então, essa democratização ao acesso à informação é o que faz o grande diferencial. Então, quando a gente fala na utilização da inteligência artificial, na utilização dessa ferramenta que possui dados massivos, faz a leitura e a contextualização dos contratos, por exemplo, destacando as melhores oportunidades ou os pontos mais importantes daquele contrato, fazendo quase que um resumo para você, essas ferramentas são excepcionais, elas ajudam a gente, ajudam as pessoas que são técnicas, ajudam as pessoas que são leigas a entender um pouco melhor, né? E realmente, isso eu não posso dizer que isso é o futuro, isso é uma realidade, isso faz parte do nosso presente. E agora está sendo democratizado e a gente tem que aproveitar. Como eu disse anteriormente, a gente não pode lutar contra a tecnologia. A tecnologia veio para nos auxiliar, veio para nos assistir, veio para facilitar a nossa vida. E a assinatura digital e a utilização de inteligência artificial, ela está exatamente nessa mesma toada. Marcos, ouvindo aí o Rafael, que é justamente o CEO da G4Sign, ele conta que o empreendimento dele não recebeu nenhum aporte financeiro de nenhum investidor. Isso não é muito comum, né? Porque quando a gente fala em startup, em agtech, em fintech, a maioria delas recebe um investidor anjo, como é bem conhecido, né?
Acontece o seguinte, a figura do investidor, mesmo o investidor anjo, os investidores de rounds iniciais, né, no começo da estruturação da startup, é sempre muito bem-vinda. Mas uma startup bem organizada, bem estruturada, ela consegue rentabilizar e se retroalimentar com as suas próprias finanças, evitando assim o que a gente chama de diluição no capital social. Quando não tem uma diluição no capital social, ele tem um poder de barganha maior para as próximas rodadas, né? É uma empresa que vai ganhar volume, vai ganhar tração e vai muito provavelmente se tornar muito mais benquista dentro do mercado, até chegar a uma rodada de Série A, Série B, Série C, se ela tiver interesse. Porque se ela bem administrada, mais uma vez, bem estruturada, ela consegue retroalimentar as suas próprias finanças, né, e fazer os seus investimentos com capital próprio. Isso é uma prática comum também entre as startups, né? É óbvio, é super interessante a gente gastar dinheiro que não é nosso, de gastar dinheiro que é do investidor, né? Queimar esse dinheiro para fazer a empresa performar. Mas a gente tem que lembrar que a grande maioria das startups que são investidas não performam. São poucas as startups que recebem investimento e que de fato performam e se transformam em alguma coisa. O índice de mortalidade das startups ainda é um índice muito alto. E ele só vai ser corrigido se a gente tiver uma melhor administração, melhores princípios de governança, de gestão de riscos e de compliance sendo aplicados dentro das estruturas das empresas. E foi justamente com essa preocupação, Marcos, que o Rafael, o CEO da startup, ele usou uma das estratégias que foi justamente apostar e investir no marketing. É um bom caminho para quem pensa aí, para quem está em casa aí nos assistindo, para quem quer empreender nesse mundo das startups, seguir? Quando eu converso com as startups que eu mentoro e que eu dou consultoria de modo geral, eu mostro para elas qual é o melhor dinheiro que tem no mercado. O melhor dinheiro não é o dinheiro do investidor, não é o dinheiro do banco, não é o capital próprio muitas vezes. O melhor dinheiro é o dinheiro do seu cliente. E ter um cliente satisfeito que vai comprar mais vezes de você, vai gerar uma recorrência na compra e vai indicar o seu produto para outras pessoas comprarem, é o melhor tipo de capital que você pode adquirir. Então, investir no marketing para atrair novos clientes é uma jogada super certeira, uma jogada que normalmente eu indico para as startups que estão comigo. Para a gente finalizar, Marcos, o Rafael também ele comentou aí que pretende ampliar os negócios dele lá fora, né, no exterior. Que mensagem, o que você falaria para ele para que ele de fato consiga esse êxito, para que ele consiga expandir ainda mais os negócios da startup de Forsign? Rafael, arrisca, vai em frente, é muito interessante você ter esse mercado exterior e a sua empresa não deve nada para ninguém, muito pelo contrário, as tecnologias que vocês usam aí são tecnologias de ponta e que são utilizadas pelas principais empresas do mundo. Ampliar o mercado, seja em território nacional ou seja fora do Brasil, é muito importante e uma startup que se preza busca atingir o status de ser uma startup global, uma empresa global, uma empresa que possa multiplicar e dividir, democratizar esse acesso à tecnologia e à informação a todos que estão ao redor do planeta. E não só para o Rafael, mas para outros empreendedores também que pensam em empreender em tecnologia, qual é a sua mensagem, aquela dica final? Acho que a mensagem final, a dica final é resiliência. A tecnologia está sempre mudando, está sempre se alterando, está sempre melhorando, está sempre evoluindo, sempre transformando. E com ela tem as transformações da sociedade. Hoje, o que é utilizado talvez caia em desuso amanhã. O ideal é a gente antecipar alguns momentos, antecipar alguns passos e trazer tecnologias que sejam amigáveis, tecnologias que sejam centradas no usuário, naquela pessoa que vai consumir a tecnologia, que vai consumir o seu produto. A principal falha das startups, de modo geral, é construir uma solução para um público inexistente, né? Construir alguma coisa que resolve uma dor própria e não uma dor, como a gente chama, de um grupo grande de pessoas. Então, foque numa dor, foque num problema real e realmente atinja este público de forma contundente. E outra dica que eu acho essencial e que eu sempre coloco para as pessoas é olhem para os aspectos ambientais, sociais
e de governança. Como a gente chama o ESG. O ESG é um diferencial dentro das companhias e faz com que essas empresas, essas startups se aproximem cada vez mais dos seus consumidores, mas também se aproximem das grandes corporações e dos grandes players que podem investir nela. Marcos Baida, advogado e consultor empresarial, quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco. Dicas valiosas, tá? Importantes para quem quer aí empreender nesse Brasilzão, para quem quer aí de fato empreender com tecnologia e inovação. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar, poder contribuir e passar algumas dicas para todo esse nosso público. Um grande abraço para vocês. Abraço. E o Projeto Startup fica por aqui. Ficou com vontade de assistir mais? Acesse nosso canal no YouTube que aparece aí na sua tela e confira toda a nossa programação, porque assistir já é um bom negócio. Fica o convite, espero você já para a próxima edição do Projeto Startup. Até mais!